Boa noite, queridos amigos de todo o Brasil. Bom dia, boa tarde, viajando pelo tempo no nosso canal da Neurogastro. Gratidão a todos vocês que nos seguem, que nos acompanham nessa jornada de compartilhar essa experiência nessa tão apaixonante área da gastroenterologia. Hoje estamos juntos aqui de novo, depois da jornada de Minas, que foi extraordinária, essa caravana da Neurogastro, que trouxe um pouco dos insights. O que houve de melhor, de mais moderno, para a nossa experiência, para a nossa vivência, para compartilhar com colegas, com pacientes, o que há de inovação nessa área, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento. Acompanhe esses vídeos que estão maravilhosos daquele encontro que estivemos na casa da professora Maria do Carmo, em Minas Gerais, tão bem recebidos, e agora estamos aqui online, conectados com vocês para a segunda parte. Um dia promete, a noite vai ser maravilhosa. Seja bem-vinda, minha querida irmã Carla Granja, comigo sempre juntos nessa batalha, de fazer com que a Neurogastro brasileira esteja presente na casa de todos nós. Boa noite a todos, é um prazer e uma honra estar aqui novamente. A gente naquele evento que foi maravilhoso, lá na casa da professora, em Belo Horizonte, a gente prometeu que tinha uma segunda etapa, né, para a gente falar de coisas mais interessantes e de esclarecer as dúvidas que surgiram naquela época, detalhar e trazer mais informações, e é isso, estamos aqui, uma gratidão enorme a todos que estão conosco aí na plateia, na audiência, e estamos aqui para tirar as dúvidas. Com certeza, né, Carlinha? Compartilhem, mandem lá alguns insights, algumas dúvidas, para que durante todo esse debate nós poderemos compartilhar com vocês o que nós vimos, a nossa visão do que houve naquele maravilhoso congresso que, sem dúvida, talvez tenha sido um dos melhores da área da neurogastroenterologia. Querido Buzaide estava lá conosco, observando, debatendo conosco parte do que ele vive da interface da cirurgia, da doença inflamatória intestinal. A gente fez questão de convidar esse grande parceiro que está junto com a motilidade, com a neurogastro, apesar dessa área afim, mas é um irmão da neurogastroenterologia brasileira. Seja bem-vindo, Buzaide. É um prazer e uma honra estar com esse núcleo do NAFAD, esse núcleo de excelência, ao conjunto com o Fábio, junto com a professora Caraglange, e estar aqui com o Barbucci, professor Barbucci, a professora do Carlos, minha querida amiga. Eles fazem parte hoje da excelência de tentar resumir o que nós vimos agora no DDW 2024, nessa segunda rodada, na maravilhosa cidade de Washington, né? Foi tudo muito bacana, e vocês que estão presenciando hoje vão ter o melhor, e eu espero que, como o Fábio falou, na primeira rodada foram quase 500 pessoas, e que hoje supere esse número, e quem estiver nesse evento vai ser abrilhantado por esses dois grandes expositores, Barbucci e professora do Carmo. Ok, muito obrigado. Sem mais delongas, gostaríamos de deixar a nossa gratidão à querida Apsen, essa grande apoiadora da Neurogastro brasileira, a Lacer Diagnóstico, que faz com que nossos laboratórios estejam presentes nesse raciocínio terapêutico. Gostaríamos de agradecer à Federação Brasileira de Gastroenterologia, com apoio com o professor Sérgio, seguindo essa linhagem maravilhosa de professores, de mestres, de diretores e presidentes que têm dado para a gente a liberdade e, principalmente, o incentivo, desde a época da professora Maria do Carmo, passando pelo Zateca, o grande mestre Décio, todos fazem com que nós nos impulsionemos, acreditemos para poder fazer da nossa área uma área tão, tão linda, tá? E gostaríamos de deixar aqui registrado, sim, nossa gratidão à Sociedade de Motilidade Brasileira, nessa gestão que está dando sequência, vindo aí do grande mestre de Big, agora está vindo com Abraão, para poder fazer com que vocês façam parte e se sintam representados. Querido Barbucci, vamos começar por ti esse debate. Passe para nós um pouco da sequência. Você trouxe muitas coisas maravilhosas que a gente convida os nossos colegas para poderem seguir o nosso canal da Neurogastro. E vamos debater um pouquinho sobre dispepsia funcional versus gastroparesia. Afinal,
É um espectro de uma mesma doença? Seja bem-vindo, professor Ricardo Barbucci, que não dispensa qualquer comentário na nossa Neurogasto brasileira. Olá, Fábio, obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite, a NAFAD, a APSEM, e é um prazer rever todos aqui de novo, meio que virtualmente, né, mas vale a pena. Um grande abraço a Buzaide, a Carla, a Du, que faz tempo que eu não vejo também, e vamos falar um pouquinho sobre dispepsia funcional e gastroparesia, o que o DDW trouxe de novidades, vamos dizer assim, nessa parte. Já me adianto que não tem grandes novidades a respeito, é mais apresentação mesmo de alguns consensos que foram expostos de maneira brilhante por alguns apresentadores no DDW, especialmente o Dr. Camilleri, que vocês sabem é um dos grandes expoentes nas doenças funcionais e motoras do tubo digestivo, tanto alto quanto baixo. Um simpósio muito interessante que a gente viu no DDW foi sobre avaliação de dor abdominal crônica, né, em que se colocou, então, as diferenças que existiam entre as doenças funcionais e orgânicas. E uma das coisas que se trouxe para o foco foi justamente isso que o Antônio Fábio acabou de mencionar, né, a relação que existe entre a dispepsia funcional, uma doença, então, do eixo cérebro-intestinal, e a gastroparesia, uma clássica doença de caráter orgânico. Então, uma das coisas bastante importantes que se colocou é com relação, eventualmente, à definição e o predomínio de sintomas nas diferentes patologias. Parece haver um consenso entre os diferentes consensos que gastroparesia seria uma situação em que a gente tem um retardo do esvaziamento gástrico, né, sem que haja qualquer tipo de obstrução mecânica que impeça, então, o esvaziamento desse órgão. É importante a gente ter em mente também que a gastroparesia tende a se caracterizar especialmente pela presença de náuseas e vômitos como sintomas cardinais, ou seja, como sintomas mais importantes. Enquanto os sintomas dispépticos, como a sensação de empachamento pós-prandial, saciedade precoce, podem também estar presentes junto com náuseas e vômitos, mas quando isoladamente faz a gente pensar mais em dispepsia funcional do que em gastroparesia. Isso parece muito simples de ser resolvido, mas vários trabalhos apresentados mostram que a coisa não é tão simples assim. Essa apresentação de um trabalho de 944 pacientes observados prospectivamente mostrou que uma boa parte desses pacientes que tinham diagnóstico de gastroparesia acabavam depois sendo reclassificados como tendo, na verdade, dispepsia funcional. E a mesma coisa acontece no contrário, né? Por 37% dos pacientes com dispepsia funcional acabavam sendo diagnosticados posteriormente como tendo gastroparesia de verdade. Então, a gente pode colocar em torno de 40% de pacientes que a gente acaba mudando o diagnóstico à medida que a gente acompanha o paciente a longo prazo. Esse slide é extremamente importante, apresentado pelo professor Camilleri, que mostra a diferença de sintomatologia existente na dispepsia funcional e na gastroparesia. Né? Enquanto na dispepsia funcional, então, eu vou apresentar ou dor epigástrica ou sinais que a gente chama de hipoestênicos, né, que seriam sensação de saciedade precoce e empachamento pós-prandial, e que pode ter uma parte desses pacientes, inclusive com essas queixas, que tem retardo do esvaziamento gástrico. Então, o simples retardo do esvaziamento gástrico sem sintomas característicos de gastroparesia não permite, a princípio, dar o diagnóstico de gastroparesia com certeza, certo? Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Né? Quando a gente tem empachamento e saciedade precoce, normalmente a gente vai cair, então, pela síndrome do desconforto pós-prandial, um tipo, então, de apresentação da dispepsia funcional. Por outro lado, quando eu tenho sintomas predominantes de náuseas e vômitos, eu, associado ao retardo de esvaziamento gástrico, eu vou ter o diagnóstico de gastroparesia com uma certeza maior, e na presença de náuseas e vômitos, né, com um esvaziamento gástrico não alterado, não retardado, eu vou pensar em outras síndromes relacionadas com náuseas e vômitos, como a síndrome das náuseas crônicas ou náuseas e vômitos funcionais, a síndrome dos vômitos cíclicos
e cada vez mais, isso especificamente nos Estados Unidos é uma realidade, e a gente aqui também vai chegar a isso, muito provavelmente, a síndrome dos vômitos canabinoides. Pela primeira vez nos Estados Unidos, no mês passado, se observou mais usuários de cannabis do que tomadores de álcool. Pra vocês terem uma ideia da distribuição do aumento do consumo de cannabis naquele país que agora foi liberado. E junto com esse aumento da cannabis, começam a aparecer todos os problemas relacionados com o uso dessa substância psicoativa, entre elas a síndrome dos vômitos canabinoides, que se aproxima muito, então, com a síndrome dos vômitos cíclicos em matéria de dificuldade de tratamento e característica como de crises de vômitos incoercíveis, normalmente responsivos ao tratamento com antiemético mais tradicional, muitas vezes pacientes que têm que ser internados para que o distúrbio hidroeletrolítico não seja atingido, e também para o uso de medicamentos antieméticos, muitos deles sem qualquer resposta nessa situação. Importante a gente ter em mente que o teste mais importante relacionado para o diagnóstico de gastroparesia, quando a gente tem sintomas compatíveis, o teste de esvaziamento gástrico, marcado por tecnésio, ele tem que ser bem feito para que a gente possa confiar no seu resultado. Então, tem que existir uma padronização perfeita com relação ao tipo de alimento ingerido, ao número de calorias ingeridas, né? E é importante que a gente tenha em mente que o teste de esvaziamento gástrico só está padronizado para alimentos sólidos, né? Os testes de esvaziamento para líquidos, eles não têm qualquer padronização e, portanto, eles não devem ser muito valorizados. Existe uma sobreposição bastante importante do teste teste positivo com sintomas de gastroparesia, especialmente nos pacientes que têm gastroparesia não associado ao diabetes mellitus. Quando a gente tem pacientes diabéticos, o teste de esvaziamento gástrico não necessariamente se correlaciona com os sintomas apresentados pelos nossos pacientes. Um dos consensos apresentados foi o consenso da Sociedade Europeia de Motilidade, em que eles colocam, então, do tipo Delphi, né? Então, várias perguntas foram feitas e os participantes respondiam. O que a gente tem, então, nesse guideline é que quando o paciente ou a paciente apresenta náuseas ou vômitos crônicos, né? E não tem possibilidade de ter dispepsia funcional, especialmente na síndrome de desconforto pós-prandial, esses pacientes, então, devem ser submetidos avaliados com relação aos fatores predisponentes para o retardo de esvaziamento gástrico e vômitos, então, doenças que podem levar à gastroparesia, especialmente diabetes. Cada vez mais a gente tem medicamentos relacionados com gastroparesia, destaque aqui para os opioides, cada vez mais utilizados, especialmente nos países em que se liberou o consumo de substâncias psicoativas, e também cada vez mais os análogos de GLP-1 começam a ser estudados e ganhar importância como causa de gastroparesia. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Algumas doenças neurológicas, como, por exemplo, a doença de Parkinson, e algumas doenças um pouco mais raras, como as doenças do tecido conectivo, esclerodermia não tão rara, mas outras doenças, como, por exemplo, a síndrome de ativação mastocítica, a mastocitose e as síndromes de hipermotilidade, também nós vamos falar sobre isso. Nunca esquecer também nas cirurgias como causa de gastroparesia, especialmente quando existe qualquer tipo de lesão do vago. Um caso mais, até não tão incomum de gastroparesia temporária, são aqueles pacientes que são submetidos à ablação de feixanoma e que, por tabela, acaba havendo uma lesão do vago que passa junto do átrio, e isso pode levar também à gastroparesia. Uma vez havendo, então, suspeita de que o nosso paciente tem gastroparesia, se passa para investigação. A endoscopia, ela normalmente é solicitada e deve ser solicitada com o intuito, inclusive, de a gente afastar causas mecânicas obstrutivas que podem levar à gastroparesia, por exemplo, uma estenose péptica por úlcera duodenal, os tumores de estômago, os próprios tumores de duodeno, que também vêm aumentando a sua incidência.
E nesses pacientes, então, o uso de estudo radiológico, né, o estudo contrastado do esôfago, estômago e duodeno, pode ser extremamente interessante, não só para a gente ter uma ideia da velocidade de esvaziamento gástrico, mas para a gente estudar um pouco melhor os eventuais fatores obstrutivos mecânicos e, se houver qualquer tipo de fator obstrutivo, se entender de uma maneira um pouco mais detalhada a extensão da obstrução para que se possa, então, determinar a melhor abordagem terapêutica. Com relação a testes específicos que avaliam o esvaziamento gástrico, como eu já disse, o exame cintilográfico é aquele mais utilizado, e o teste respiratório, que, por exemplo, com espirulina marcada por carbono 13, infelizmente a gente não tem disponível na nossa prática clínica, justamente porque a gente tem dificuldade de ter o aparelho que avalia o carbono 13. Né? Alguns outros testes, um tanto quanto raros e não disponíveis no Brasil, podem ser utilizados, como o caso do Smart Pill, né, que pode ser utilizada para essa avaliação do tempo de esvaziamento gástrico, e o método de Bolonde, que consiste, então, na avaliação por ultrassom, de avaliação se mede o diâmetro do antro gástrico após uma refeição teste, e a gente, então, tem uma ideia do tempo de esvaziamento. Outros testes mais raros, como, por exemplo, o teste do paracetamol, ou outros testes que avaliam o esvaziamento gástrico, a gente praticamente não foram mencionados nesse consenso. Então, uma vez avaliando os nossos pacientes, se encontrando um retardo de esvaziamento gástrico, tendo náuseas e vômitos, e não se encontrando fator obstrutivo, o diagnóstico de gastroparesia se impõe. Uma vez estipulado o diagnóstico de gastroparesia, a princípio, especialmente nos casos mais leves, a conduta é inicialmente começar com orientação dietética, seguida depois por uso de antieméticos e de procinéticos. É importante que a gente tenha em mente que nem sempre as náuseas e vômitos se correlacionam com o tempo de esvaziamento gástrico, assim, ipsis literis, ou seja, eu posso ter um retardo pequeno e meu paciente ter muitos sintomas, do mesmo jeito que eu posso ter um retardo importante e meus pacientes terem pouco ou nenhum sintoma. E muitas vezes o uso de antieméticos pode fazer com que os sintomas melhorem, o paciente se sinta melhor, ele volta a ter uma vida, uma qualidade melhor, isso é muito comum em diabéticos, e quando a gente vai avaliar o tempo de esvaziamento gástrico, ele continua retardado. Então, o uso de antieméticos, de procinéticos e neuromoduladores é extremamente importante para a gente melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes que se apresentam com gastroparesia. Bem, aqui uma pequena parte dos médicos utilizam inibidores de bomba de prótons para essa indicação. Isso pode acontecer como é bastante comum, né, a associação de retardo de esvaziamento gástrico com doença do refluxo gastroesofágico, e pode ter até algum sentido pelo efeito imunomodulador também que os inibidores de bomba de prótons têm, especialmente no que diz respeito ao infiltrado eosinofílico e mastocítico, mas isso mais relacionado na dispepsia funcional. Lembrando que os inibidores de bomba de prótons, eles impedem a maturação dos mastócitos, eles impedem a degranulação mastocítica, eles impedem a ativação mitocondrial a nível de estômago e também de esôfago, além deles também diminuírem, então, a produção de eotaxina 3, interferindo diretamente na migração de eosinófilos. E como a gente sabe, a eosinofilia esofágica, e especialmente aqui na dispepsia funcional, a eosinofilia duodenal, se mostra bastante importante na fisiopatologia da dispepsia. Vários medicamentos foram citados, entre os antieméticos, os mais comumente utilizados são os antagonistas dopaminérgicos. A gente tem aqui no Brasil o exemplo da metoclopramida, da domperidona e da bromoprida, com alguma diferença entre eles, né? A domperidona é classicamente um antagonista dopaminérgico, enquanto a bromoprida e a metoclopramida dividem também um agonismo 5-HT4, o que faz com que seu efeito procinético seja um pouquinho melhor do que aquele encontrado com a domperidona, que, por sua vez, por passar menos a barreira hematoencefálica, se mostra um pouco mais segura do ponto de vista de efeitos colaterais relacionados a alterações extrapiramidais, a própria galactorreia, e também mais seguro no que diz respeito à frequência de arritmias cardíacas. Os antagonistas 5-HT3, como a danzetrona e seus derivados,
também foram mencionados com bastante frequência, e um medicamento que infelizmente a gente só tem no Brasil intra-hospitalar, porque só é disponível parenteral, que são os antagonistas NK1, como é o caso do aprepitanto. Como procinéticos, né, a indicação principal dos europeus é para os agonistas 5-HT4, entenda-se aqui para o caloprida, que a gente tem disponível no Brasil, mas que está disponível, que tem indicação aqui para constipação funcional em mulheres. Hoje a gente sabe que o efeito procinético da caloprida a nível de estômago ele é mais do que comprovado e, portanto, pode ser utilizado para esse fim também. Agonistas da motilina, né, como os macrolídeos, contra eles o problema da taquifilaxia, o que faz com que eles continuem, tenham um efeito positivo por um tempo limitado, em torno de 2 semanas. Os agonistas da grelina, que infelizmente a gente não dispõe no Brasil, é o caso da relamorelina, como é de conhecimento para os senhores. E com relação aos neuromoduladores, né, graças também à boa influência do professor Ian Tak, que é um dos principais estudiosos do uso de tetracíclicos em dispepsia, em gastroparesia, a mirtazapina se mostrou o mais utilizado, o mais votado para a condução de pacientes com gastroparesia, associado, então, seguido dos antidepressivos inibidores da recaptação da serotonina e também, inclusive, dos tricíclicos, como a amitriptilina, nortriptilina ou imipramina. Posteriormente, pacientes mais graves, se passa para o estímulo elétrico gástrico e também para métodos de abertura do pilório, como, por exemplo, o uso de toxina botulínica, né? O GPOM, que é a piloriotomia endoscópica, né? E, eventualmente, até a gastrectomia parcial em pacientes muito selecionados. Como tratamentos adjuvantes, né, a sugestão dos europeus é da hipnoterapia, eventualmente o canabidiol também pode ser usado para essa indicação, e a acupuntura, além, é claro, de em gastroparesias mais importantes, o suporte nutricional ser essencial para que o nosso paciente ou a nossa paciente não perca muito peso, não desenvolva uma sarcopenia, que pode interferir diretamente na longevidade e na sobrevida desses pacientes. O consenso da AGA foi publicado em 2022 e se mostra com uma condução muito parecida com o da Sociedade de Motilidade Europeia. E aqui, novamente, se considera os sintomas clássicos de gastroparesia, vômitos e náuseas de caráter crônico, podendo ser associados também a outros sintomas dispépticos, né? Nessa situação, então, se recomenda ver os fatores de risco e se excluir, nos Estados Unidos especialmente, o uso crônico de opiáceos. Dependendo do opiáceo, né, o efeito nauseante é bastante importante. Lembrando que esses medicamentos eles estão disponíveis nas mais diferentes apresentações aqui nos Estados Unidos, e também, além do uso excessivo de cannabis, o uso de opioides nos Estados Unidos acaba sendo uma verdadeira epidemia, e o que se nota no Brasil também é um aumento exponencial do uso desses medicamentos. Novamente, aqui é importante excluir obstrução mecânica, seja através de endoscopia digestiva alta ou de exame radiológico, e se passa, então, para o estudo mais específico de esvaziamento gástrico, novamente, do mesmo jeito que os europeus colocaram. Novamente, a modificação, orientação dietética é a primeira indicação, especialmente nos casos mais leves, e aqui a recomendação é de uma dieta pobre em gorduras, com partículas pequenas e, de preferência, também pobre em fibras. Então, tanto as gorduras quanto as fibras retardam o esvaziamento gástrico e devem ser evitadas, especialmente em pacientes no início do tratamento, especialmente pacientes mais leves. Com relação aqui à terapia farmacológica, a preferência dos americanos é pela metoclopramida, lembrando que vários dos medicamentos disponíveis na Europa a gente não tem disponível nos Estados Unidos, e aqui eles mencionam os antihistamínicos como também um método de avaliação, como é o caso da meclozina. Novamente, o suporte nutricional é colocado aqui de maneira bastante destacada, né?
e o tratamento não farmacológico, que inclui, então, novamente, o uso da toxina botulínica, que pode ser usado, inclusive, como uma ponte para ver se o paciente responde a esse tratamento inicialmente, antes de passar para a pleuroplastia endoscópica. Os equipamentos de gastroestimulação também, e, novamente, em pacientes mais graves, gastrectomia, e também a colocação de sondas como a gastrojejuno ou a gastrostomia, podem ajudar na condução desses pacientes com gastroparesia. Na aula do professor Camilleri, ele colocou um slide bastante interessante que mostra os diferentes fármacos utilizados no tratamento da gastroparesia e o seu local de ação. É um slide bastante didático que mostra, por exemplo, a ação dos antagonistas dopaminérgicos, dos antagonistas serotoninérgicos, mostra o mecanismo de ação dos procinéticos, especialmente os agonistas 5-HT4, com destaque além da prucaloprida, para o tegazeroide e para a mosaprida, ambos, o tegazeroide até certo ponto é disponível no Brasil, mas a mosaprida não é disponível aqui por enquanto. Os agonistas, os anticolinérgicos como o betanecol, os anticolinesteráticos como a piridoxigmina, os agonistas da grelina, e uma coisa extremamente interessante é a menção dos bloqueadores H2, como também medicamentos interessantes que podem ter um efeito procinético. Então, de uma maneira ou de outra, os receptores de histamina participam não só na fisiopatologia das náuseas e vômitos, né, utilizados como antieméticos, mas também os receptores H2 aparentemente têm uma função procinética destacada pelo Dr. Camilleri. A grande discussão também na apresentação do DDW foi porque a pleuroplastia endoscópica ela não resolve o problema de todos os pacientes. Seria de se esperar que um paciente com retardo de esvaziamento gástrico, se eu abrisse o pilório, isso facilitaria o esvaziamento gástrico. De fato, isso pode acontecer ou pode não acontecer. E por que pode não acontecer? Primeiro, porque precisa haver uma coordenação bastante grande entre a contração do antro, relaxamento do pilório e relaxamento receptivo do bulbo duodenal. Se houver uma incoordenação entre a contração do antro e o relaxamento do bulbo duodenal, esse estômago não vai esvaziar. Mas, infelizmente, eu não tenho o filme para mostrar para vocês, que foi mostrado durante a apresentação lá no DDW, mas o que se observou foi que o grande problema relacionado com a falta de resposta à melhoria do esvaziamento gástrico no GPOM é o fato de haver uma alteração da contratilidade da musculatura do antro. Então, o que acontece é que, se abrindo o pilório, né, existe a passagem do conteúdo do estômago para o bulbo, mas o antro se relaxa rapidamente, fazendo com que haja um mecanismo de refluxo do conteúdo duodenal para o estômago, e isso evita o esvaziamento gástrico de forma adequada. Importante a gente ter em mente que, mesmo que o esvaziamento melhore, alguns pacientes não melhoram das náuseas e vômitos. Isso é uma coisa bastante intrigante, mas pode ter relação não só com a alteração de esvaziamento gástrico, mas também com alterações de acomodação do fundo gástrico, que podem gerar uma série de sintomas, inclusive náuseas, de maneira bastante importante. O Dr. Camilleri mostrou um trabalho também recente do seu grupo, em que se avaliou os efeitos dos agonistas de GLP-1, como a liraglutida, no esvaziamento gástrico. Ele colocou que os efeitos são basicamente divididos em três tipos diferentes. Os pacientes que não têm retardo de esvaziamento gástrico, ou seja, mesmo usando a liraglutida, o estômago continua esvaziando normalmente, 1/3 dos pacientes. 1/3 dos pacientes tem retardo de esvaziamento gástrico inicial e, com o uso crônico dos agonistas GLP-1, esse tempo de esvaziamento retardado ele desaparece. E 1/3 dos pacientes existe persistente retardo de esvaziamento gástrico, e são os pacientes que vão ter bastante dificuldade de continuar o tratamento com os agonistas GLP-1, ou, por outro lado,
são pacientes que tendem a perder muito mais peso do que os outros dois grupos. Então, é importante que a gente coloque na balança esses efeitos adversos agonistas GLP-1 quando a gente vai decidir utilizá-los ou quando a gente recebe algum paciente encaminhado por outros especialistas que prescrevem esses agonistas. Alguns pontos chaves foram destacados com relação à gastroparesia. Então, é importante a gente considerar que o paciente não pode ter qualquer fator obstrutivo mecânico. É importante que a gente tenha em mente, quando a gente vai fazer uma endoscopia e o paciente tem algum resto alimentar, isso não é diagnóstico de gastroparesia. É importante que o paciente tenha náuseas e vômitos, e o paciente tenha comprovado retardo de vazamento gástrico. A dieta em partículas menores, pobre em fibras e gorduras é o que a gente usa inicialmente para os nossos pacientes com gastroparesia. É importante a gente nunca esquecer de avaliar o status nutricional e, eventualmente, ter um especialista, um nutrólogo, que nos auxilie a manter o nosso paciente com a nutrição intacta. Pensar, eventualmente, que enquanto o paciente responde ao tratamento instituído, a dieta interal, eventualmente parenteral, pode ser utilizada. Os efeitos, segundo os americanos, eles têm uma limitação muito grande de uso de medicamentos para tratar isso por lá, mas, de qualquer maneira, a resposta aos medicamentos nem sempre é muito boa isoladamente, e muitas vezes a gente tem necessidade de associar vários medicamentos. E é importante que a gente tenha em mente que não tem o mínimo sentido de associar medicamentos com o mesmo mecanismo de ação. A gente vê com relativa frequência a associação de domperidona mais metoclopramida mais bromoprida, tipo de associação que não tem o mínimo sentido de ser feita, já que são medicamentos que agem da mesma maneira. Então é importante, quando a gente vai associar medicamento, que a gente associe medicamentos que tenham uma ação diferente para que a gente possa ter um efeito aditivo, né, com relação à resposta. Existem também algumas abordagens não farmacológicas, né, que devem ser pensadas, como a gente já mencionou nos slides anteriores, especialmente a estimulação elétrica gástrica e outras estimulações elétricas que a gente vai mencionar para vocês nos próximos slides. É muito importante que a gente tenha em mente que muitas vezes há necessidade de uma equipe multidisciplinar para a gente conduzir esses pacientes, e que a cirurgia deve ser reservada para casos bastante específicos. Um slide que chamou bastante atenção é um slide que nos coloca da relação que existe de manifestações de síndromes de hipermobilidade, como Ehlers-Danlos e Marfan, em vários tipos de afecção gastrointestinais, especialmente a síndrome do supercrescimento bacteriano, mas também em pacientes com dispepsia funcional. Então, nessa situação, é importante que a gente pense na hipermobilidade como eventual fator de predisposição para vários tipos de sintomas gastrointestinais, especialmente a dispepsia funcional, mas eventualmente outras doenças funcionais. Pensar, então, como aqui existe uma associação muito grande com a síndrome de ativação mastocítica e mastocitose, é importante também que a gente tenha em mente dessa provável associação. A estimulação elétrica transcutânea vem ganhando bastante importância também na condução de vários distúrbios funcionais, e a dispepsia funcional e a gastroparesia não ficam atrás. Especialmente a estimulação vagal auricular transcutânea foi estudada e apresentada em alguns posters nesse último DDW. Esse é um trabalho experimental, mas mostra que a estimulação vagal auricular melhora, inclusive, o efeito de depressão encontrado, no caso aqui, nos ratos, mas que também poderia ser traduzido para seres humanos. O mesmo tipo de estimulação pode interferir diretamente na permeabilidade intestinal, o que poderia, então, se associar à melhoria de vários tipos de afecções funcionais, aqui falando das afecções funcionais, então, supradiafragmáticas. E uma coisa extremamente importante, se colocou o imbricamento também da doença do refluxo gastroesofágico com a dispepsia funcional, uma situação que a gente já sabe que é um tanto quanto frequente, mas esse trabalho, inclusive, recebeu um prêmio, mostrou que pacientes
que se apresentam com doença do refluxo gastroesofágico e que recebem tratamento com inibidores de bomba de prótons, e são submetidos à impedância pH-metria durante o tratamento com inibidores de bomba de prótons, aqueles pacientes que supostamente não respondem, uma boa parte têm, na verdade, dispepsia funcional associada à doença do refluxo. E é isso que eu queria falar para vocês inicialmente. Muito obrigado pela atenção.